Bom dia, senhores, senhoras. Obrigado pela presença de todos, em especial aos secretários aqui presentes, a nossa prefeita, muito obrigado pelo comparecimento. Declaro aberto a audiência pública do terceiro quadrimestre do exercício financeiro do ano de 2024, de responsabilidade do ex-prefeito Sérgio Fausto. Desse modo, passo a palavra ao contador Diego, que irá expor no número desta audiência. Bom dia a todos aqui presentes, aos secretários, à prefeita Neguinha, da gestão atual, aos vereadores também aqui presentes e aos demais que nos acompanham pelas redes sociais do Poder Legislativo. Primeiramente, vamos destacar que a audiência pública ela vem respeitar um dos princípios da administração pública, que é a publicidade, dentro do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Hoje, nós vamos estar trabalhando em dois momentos, a audiência pública. Primeiro vai ser do quadrimestre, fechando o exercício 2024, e posteriormente vamos fazer a audiência pública do PPA, que é o Plano Plurianual de 2026 a 2029, onde estará sendo tratado assuntos perante a gestão que será iniciada de 2026 a 2029 com o instrumento de orçamento, que é a primeira peça PPA. Após a apresentação, a gente abre para questionamentos, mas se durante a apresentação alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, me questionar, que eu paro e assim explico. Bom, iniciando então, o primeiro momento a gente apresenta um resumo da execução orçamentária, entre a previsão e a arrecadação. No ano de 2024, nós tivemos uma previsão de receita total de 61.785.000. E da mesma forma, respeitando o equilíbrio de receita e despesa, a despesa fixa foi também de 61.785.000. Um detalhe é que na previsão a gente não coloca repasses de convênio, só trabalha com recursos próprios e repasses de FPM e ICMS. Por isso que ao comparar a previsão com a realização, sempre vai estar um pouco maior, porque na realização nós temos os repasses de convênio para obras e outras finalidades. A importância se dá pela execução orçamentária, onde se compara a despesa empenhada e a receita realizada, que é o resumo da execução, que se apresenta superávit ou déficit. Aqui, no exercício de 2024, nós fechamos com uma receita total de arrecadação entre corrente de capital, né, que são os dois tipos de categorias econômicas de receita, 86.179.000. Já descontando as devidas deduções e acrescentando a receita de capital junto com a corrente. A dedução é para a formação do Fundeb. A despesa empenhada, que foi aquela executada, compromissos assumidos da gestão. Total de despesa, 80.200.000. Sendo destas, 66 milhões de despesas correntes, são despesas de manutenção, só para deixar claro, né, despesa corrente para manutenção, é o dia a dia da máquina pública. E despesa de capital, 13 milhões. Despesa de capital são os investimentos. Obras, infraestrutura, maquinário, entre outros. E, ao final do exercício, ao comparar a receita arrecadada e despesa empenhada, nós tivemos um superávit orçamentário de 5.900.000. Destaco que aqui não é só recurso livre. Aqui também tem recursos de convênios, contrapartidas, todas aportadas, e que, no final, fechou um resultado de execução orçamentária superavitário de 5.900.000. Isso é um índice que o Tribunal de Contas cuida. Se der déficit, o gestor terá problemas, porque não teve equilíbrio das contas públicas. Tranquilo? Dando sequência, aqui é só um gráfico para mostrar a receita orçada com a arrecadada, a despesa orçada com a realizada, e ao final o que importa para a administração pública na análise do tribunal é a execução da despesa e a realização da receita. Colabora com o superávit apresentado. Em seguida, a gente traz um resumo de função aplicado no governo no exercício 2024. A audiência é quadrimestral, aqui a gente está trabalhando o terceiro quadrimestre, mas é o acumulado do ano que a gente apresenta aqui, é o resultado total. Aqui temos a previsão por função, por órgão, administração, que é a administração geral, legislativo, que é a Câmara de Previdência, a Câmara Legislativa, assistência social, saúde, educação, todos os órgãos que são as funções de governo. A previsão, que fecha os 61.785.000 com
o primeiro slide do resumo, com a execução. Unidade individual. Destaque-se que algumas, temos aqui o percentual de executado perante o previsto, são bem maiores, motivados principalmente por obras que a gente não faz na previsão do orçamento inicial, por recurso de convênio, mas ao final ele está sendo executado. Por exemplo, transporte, a gente previu 4 milhões e 900 e foi executado 9 milhões e 200. Temos aqui, por exemplo, o TST, que é uma obra que está sendo feita no Ouro Fino, que é um recurso de convênio via Itaipu. Por isso que a previsão, ao comparar com a realização, foi maior. Entre outras áreas aqui em destaque. Educação, por exemplo. Nós tínhamos uma previsão de 18 milhões, foram aplicados 20 milhões de reais, sendo 110% da previsão para execução. Uma área importante também é a saúde. A saúde a gente fez a previsão de aplicar 11 milhões e 300 e foi aplicado 18 milhões e 700, sendo 164% do executado perante o previsto. E todas as áreas aqui em aberto. Nesse slide temos alguma dúvida? Se não, dou sequência. Então, adiante. Perante o Tribunal de Contas, a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal e a própria Constituição Federal, temos alguns índices constitucionais para fazer a gestão e controle da máquina pública. Primeiro, busca-se o equilíbrio. Para ter equilíbrio, eu tenho que saber quanto que eu arrecado para saber quanto que eu posso gastar. Um índice que a gente tem de parâmetro é a despesa de pessoal, educação e saúde. São índices constitucionais obrigatórios de aplicação. Para a gente saber como que está sendo aplicado, eu tenho que saber a arrecadação. Aqui eu trago para vocês a arrecadação mensal de cada mês do exercício 2024 e, ao final, o valor global da receita corrente líquida do exercício. E por que é feito dessa forma? Porque no ano a gente tem épocas sazonais da arrecadação. Tem mês que arrecada mais, tem mês que arrecada menos. E para tirar essa variável que influencia a metodologia de aplicação, é a somatória do mês atual e 11 anteriores. Então, em 2024, nós tivemos uma receita corrente líquida total de 73 milhões 859 mil. É através desse ponto de partida que a gestão sabe se está aplicando menos, mais e como estão sendo investidos os recursos. Foi uma arrecadação boa perante a previsão e, nos últimos anos, ela está em constante crescimento. E, diante disso, perante a receita corrente líquida que a gente tem como ponto de partida, a gente tem os gastos de pessoal. A nossa legislação, a Lei de Responsabilidade Fiscal, impõe limites. E o poder público, tanto o legislativo como o executivo, tem que respeitar, senão sofre penalidades. A avaliação ela é feita de forma periódica, mas ao final do exercício é o que importa para o julgamento das contas. A receita corrente líquida ajustada, então, para a despesa de pessoal é os 73 milhões 859 mil. E a despesa de pessoal dos últimos 12 meses, que seria aqui para o demonstrativo, dezembro, retroagindo 11 meses, da mesma forma que é feita a receita corrente, a gente pega o mês atual e 11 anteriores, para quê? Para tirar a distorção, porque a despesa de pessoal também tem distorção perante o ano. Dezembro tem o 10º, tem épocas que tem férias, então soma-se os 12 meses para fazer a apuração. Nós fechamos em 2024 uma despesa de pessoal de 32 milhões 598 mil reais. E ao comparar a receita corrente líquida com essa despesa, nós chegamos ao índice de 44,14. E os órgãos de controle eles impõem limite. Os limites máximos, prudencial e alerta. Como podem se notar, o limite de alerta é 48,6 da receita corrente líquida. O prudencial 51,3 e o máximo 54% da receita corrente líquida. Para o executivo, para o legislativo é 6%, vou estar falando em sequência. Então, aqui na despesa de pessoal é ponto de partida. Se a despesa, o índice apurado do exercício, estiver infringindo o alerta, o tribunal envia comunicados para a administração tomar cuidado. Ó, cuidado na despesa pessoal porque você está aumentando o índice, não pode chegar no máximo. E quando ultrapassa o prudencial, já há algumas restrições para a administração pública. Não pode contratar, não pode fazer concurso público, salvo alguns casos específicos. E quando ultrapassa o limite máximo, daí a gestão pública tem que diminuir. Porque senão compromete muito o orçamento com despesa de pessoal.
Então, nós fechamos 2024 com 44,14, bem abaixo do limite de alerta. Temos margem para trabalhar nessa gestão. Perguntas? Dando sequência, outro dado importante é a dívida consolidada do poder público, que compromete as finanças públicas, né? Porque a dívida tem que ser paga, compromete a receita do mês e do exercício. A dívida pública total, a gente traz em 3 segregações. A dívida de longo prazo, que é a consolidada, a dívida com restos a pagar de períodos anteriores e a dívida que ficou do exercício financeiro. Dívida total, que fechou em 2024, que engloba aqui os contratos com a Agência de Fomento, Banco do Brasil, fechou em R$ 3.797.000. Atualmente nós temos quatro contratos vigentes e fechamos esse valor de dívida ao final do exercício. Também tem limite de endividamento. O poder público ele não pode se auto-endividar, então ele tem teto de endividamento. Perante a receita corrente, só para vocês compreenderem, perante a receita corrente líquida, o poder público ele pode ter uma dívida de longo prazo de 120%. Isso é o teto que é permitido perante a legislação. Ele pode contratar por ano 16% da sua receita corrente líquida com operação de crédito. Então, se nós temos lá 73 milhões de receita corrente líquida, por exercício financeiro, pode-se contratar 16% dessa receita corrente, que hoje daria 10 milhões. Então, por ano, o teto é 120. Então, aqui, se a gente fazer a análise, vai estar bem abaixo do teto com a receita corrente líquida. Restos a pagar, que seriam, como aqui a gente está apresentando o exercício 2024, esses restos a pagar são de 2023 para trás, né? Então, não ficou nenhum resto, não tem nenhuma obra, que normalmente a gente deixa a obra em resto, né, que vai sendo executado ao longo do exercício, e não ficou nenhum restos a pagar. Nem processado, nem não processado. E as contas do exercício, que ficaram em 2024, liquidados a pagar R$ 85.000, e os empenhados que não foram liquidados ainda, R$ 3.900.000. Aqui só um adendo. Esse não liquidado é o que não foi processado. Que normalmente são o quê? São obras. São obras que vai sendo feito o empenho global e conforme vai executando, vai liquidando. Um exemplo, como eu falei da receita lá do TST, o convênio da Itaipu, aqui tem também parte daquela obra global que está sendo executada na gestão atual e vai sendo liquidado conforme as medições vêm para a contabilidade. Ok? Aqui um resumo dos contratos, então só para conhecimento. Em 2023, nós tivemos uma dívida consolidada de 5.396.000, foi amortizado, foi pago a dívida aqui de capital, né, não os juros, somente a amortização do principal, 1.500.000, e ficou um saldo de 3.797.000, que é esse valor que eu apresentei anteriormente. Então, esses 3.700.000, o valor que compete a ele é de um contrato com o Fomento, que tem um saldo de 656.000 para pagar, um do Banco do Brasil, que ficou 1.025.000, um da Agência de Fomento, que termina esse ano, de 26.000, um terminou ano passado, e o último do Banco do Brasil também, que são de barracões, né, que ficou 2.089.000 para pagar. Total de dívida de longo prazo, 3.797.000. Esse é um dado importante porque mostra que agora na gestão 2025, com base no endividamento, pode-se pegar a operação de crédito porque tem margem para trabalhar. Pode falar, Sérgio? Capacidade de endividamento do município, 16% da receita, conta esses 3.797, desconta eles? Ou é esse? Não. O município, os 3.700.000, ele soma-se com o teto, que é 120% do acumulado. No ano, o município ele pode pegar 16% da sua receita corrente líquida com operação de crédito. E por que é limitado esses 16%?
porque senão uma gestão se endivida totalmente, pega 120% no primeiro ano, no segundo ano, que seja, e daí não consegue mais fazer operações de crédito nas outras gestões. Por isso que é um limite anual para que não tenha algum atrapalho para as gestões futuras. Então é 16% por ano, que pode pegar de operação de crédito perante a receita corrente líquida, e o teto do endividamento, daí esse aqui acumulado soma. Ok? Dando sequência, vamos falar agora um pouquinho sobre o resultado primário e nominal, que aqui é mais a parte de metas fiscais que o Tribunal de Contas e a nossa lei de responsabilidade fiscal nos obrigam a cumprir. O resultado primário, ele faz o confronto entre a receita primária e a despesa primária. Em resumo, eu vou tentar ser menos técnico possível, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Nós tivemos aqui receitas primárias de 84 milhões e despesas primárias de 74 milhões. O que é? Não entra os encargos de dívida para o resultado primário. Não soma-se aqui a dívida, os encargos que foram pagos de dívida. É só a receita e despesa de manutenção do exercício. Já para o resultado nominal, daí sim inclui os encargos de dívida, que daí é o resultado real mesmo, né? O resultado primário é o que você ganha do exercício, e o nominal é o que você ganha e o que você consegue amortizar de dívida. Temos um resultado primário, então, de 9.900.000 e um resultado nominal aqui no exercício final de 2024 de dívida consolidada, confrontando 3.700, que é um dado que estava no slide anterior, os empréstimos, né, as deduções que são a disponibilidade de caixa, 17 milhões, demais haveres financeiros, os restos a pagar que compromete, também então ele é computado, fechou uma dívida consolidada líquida de 13 milhões. Opa, mas como assim? Eu tenho uma dívida de 3.700.000 contratual, mas a dívida consolidada líquida deu negativa. É porque o que eu tenho de caixa paga a dívida e sobra. Então, isso é um dado que apura o índice de endividamento. No caso, se não tivesse caixa para a dívida, o índice ia ser positivo. Como eu tenho 3 milhões de dívida e tenho um caixa de 17 milhões, que envolve recursos próprios, livres, ele dá uma dívida consolidada negativa. Isso é bom, né? Porque o caixa supre o endividamento. E o resultado nominal, ele faz o confronto do exercício anterior versus o exercício atual. Então, em 23, nós tivemos uma dívida, uma DCL de 5 milhões e 500 e 24, 13.300, dando um resultado nominal de 7 milhões e 800. Ou seja, o resultado nominal ele mostra que foi pago dívida e ainda sobrou caixa, aumentando ainda mais as disponibilidades. Beleza? Dando, então, andamento, vamos para a parte do legislativo, que também tem índices a cumprir e limitações. A despesa líquida pessoal do Legislativo Municipal no ano de 2024 fechou com 1.732.000 de gasto com o pessoal, que envolve os servidores e também os vereadores da Casa de Leis. O parâmetro de cálculo também é a receita corrente líquida do município, né? Porque a Câmara ela depende do repasse do município. Então, a gente faz a apuração com base na receita corrente e o índice é apurado confrontando a receita e despesa. E em 2024 fechou 2,35 a despesa pessoal do Legislativo, que seria bem abaixo do limite de alerta. Igual o Executivo, o Legislativo também tem limites. Limite de alerta que é 5,4, que equivale a 90% do índice máximo. O limite prudencial, que é 5,7, que equivale a 95% do limite máximo. E o limite máximo é 6% para o Legislativo. Fechou 2,35. Então, na mesma metodologia, a Câmara também tem que respeitar. Se ultrapassar esses índices, também tem restrições. Mas estão bem abaixo do limite de alerta. Também trago aqui para vocês o repasse feito para o Legislativo em 2024. A gente tinha uma previsão de 3 milhões, foram repassados 2.952.000. Mas destaque-se que aqui foi abatido também as despesas que a gente paga via executivo, como, por exemplo, o sistema, que é o software aqui do Legislativo, que a gente abate lá.
Então, foi repassado 2.900.000 e, ao final do exercício, a Câmara economizou e devolveu para os cofres municipais R$ 822.000. Então, esse caixa sobrou para iniciar o exercício. Isso, exatamente. Esses dados aqui são do exercício de 2024, do biênio, que o presidente era o Sérgio Vitale. Ok pelo legislativo? Nós agradecemos se economizar mais, sobra para o executivo o repasse ao final do exercício. Dando andamento, vamos falar um pouquinho sobre outra área importante, que é a educação. A Constituição obriga a dar educação, saúde de qualidade. E para o controle, o tribunal, né, faz a fiscalização desses índices constitucionais. A aplicação mínima que o Poder Executivo Municipal, a gente tem que segregar as esferas, né? União é outro índice, Estado é outro índice, mas o Executivo Municipal ele tem que aplicar, no mínimo, dos recursos próprios da arrecadação de impostos, 25%, no mínimo, durante o exercício. A gente faz a avaliação sempre quadrimestral, né? E aos bimestres a gente faz o acompanhamento. Mas, no final do exercício, esse índice, se ficar abaixo, o executivo terá problemas. No final do exercício, ele tem que fechar acima dos 25%. E aqui na educação, em 2024, de janeiro a dezembro, foram gastos com recursos resultantes da arrecadação própria, R$ 15.564.000, que dá um índice de 27,68%. Então, esse índice, que é obrigatório ser respeitado durante o exercício, 24 fechou acima do mínimo. Que aqui, ao contrário da despesa pessoal, que é limite máximo, né, aqui é limite mínimo. Tem que investir no mínimo ou acima. E aqui também a gente destaca que, às vezes, o tribunal faz algumas glosas, eles descontam alguma despesa que eles não consideram como investimento. Por exemplo, merenda escolar não entra para o índice. Né? É distribuição, não entraria para o índice. A aplicação fechou 27,68%. E aqui, para fechar a educação, eu falo um pouquinho sobre o Fundeb. A nova lei do Fundeb, ela obriga a aplicar 70% na parte de profissionais e daí 30% nas demais áreas. Antigamente, na antiga lei, era 60-40, agora é 70-30, para valorizar os profissionais da área de educação. Então, dos 70%, que seria o mínimo, a gente aplicou em 2024 92,09%. Ok, é outro dado que impacta na análise do Tribunal de Contas. Tem que ser acima do mínimo. Não aplicado, que sobrou recurso no exercício do Fundeb, não foi aplicado 4,06%. Ou seja, a gente não pode deixar aplicar no ano 10%. Então, resumindo, se vem 1 milhão de receita do Fundeb, eu não posso deixar de aplicar, eu deixo no máximo 100 mil. Acima de 100 mil, que dá mais 10%, tem problema nas contas. Então, foi deixado de aplicar 4,06%. Esse recurso que não foi aplicado, já no início de 2025, a gestão atual, ela já fez e utilizou no primeiro quadrimestre investindo na educação. Foi comprado as lousas digitais. Então, pôde-se utilizar parte do recurso do Fundeb para essa finalidade, porque pode aplicar em despesas de investimento, que é dentro dos 30%. É permitido. Então, a gestão já tomou esse cuidado e já aplicou. A gente tem que aplicar no primeiro quadrimestre, porque senão depois, no final do exercício, diminui no cálculo. Daí é ruim. Já aplicaram no início, já tomaram umas devidas precauções. E total geral gasto na educação, 20.727.000. Então, o resultado final colabora com a despesa da função educação, que aqui entra tudo. A educação infantil, né, a Secretaria Total de Educação. Perguntas na Secretaria de Educação, gastos e investimentos? Então, adiante. Vamos para a área de saúde. A saúde também, a Constituição nos obriga a aplicar, no mínimo, 15% da sua arrecadação própria, dos recursos próprios. No exercício 24, foram aplicados 13.861.000 de recursos próprios. Ou seja, ao fazer a análise com o comparativo de receita e despesa, foram aplicados 25,94% do índice. E o mínimo era 15%.
É notório, né, que a gente, nos últimos anos, né, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, o índice de aplicação em saúde é bem acima do mínimo, porque é uma necessidade, está sendo uma realidade da população. Nos últimos anos não fechou nenhum ano abaixo dos 25% aplicado. Nos últimos 10 anos, vamos trazer a longo prazo, não trouxe nenhum índice abaixo. Nesse exercício fechou acima dos 15, fechou 25,94. Também trago um pouquinho das transferências que são repassadas do Estado para a saúde. Vocês vão notar que é bem abaixo do que a gente aplica. Então, é muita aplicação de recurso próprio, é muita demanda de recursos livres da administração municipal para a área de saúde. Transferência da União. A União passou no ano total 3 milhões para o município aplicar na saúde. O Estado repassou 1,5 milhão para o município aplicar na área de saúde. E o total de despesa executada no exercício na área de saúde foi de 18.757.000 reais. Se analisar, recursos próprios, 3 milhões e somente 4,5 milhões que veio de repasse. É uma demanda muito alta de recurso próprio do Executivo para a saúde. Área de saúde, tranquilo? Então, adiante. Estamos quase fechando, agora vamos falar da assistência social, depois da Previdência, e já vamos para o PPA. A assistência social, aqui eu vou trazer para vocês, primeiramente, os repasses que a gente recebeu dos órgãos, né, da União, Estado, durante o exercício financeiro de 2024. Fechamos aqui por blocos, né, bloco de financiamento da proteção social básica, a proteção social especial, a qualificação de gestão e o bloco de investimento. Aqui, basicamente, foi só rendimentos dos recursos que estão em conta. Repasses dos SUAS para cada bloco e, ao final, o valor total de repasse dos órgãos para o município aplicar na assistência social foi 266 mil. É um valor pequeno quando a gente mostra o gasto que é investido na área de assistência social. Aqui, em sequência, então, os gastos aplicados na assistência social. Eu trouxe por elemento, gente, mas eu vou resumir para vocês. Elemento despesa corrente é manutenção, despesa de capital é investimento. E aqui nós temos os 4 unidades, que é o fundo da assistência social, o fundo do idoso, o da criança e adolescente e o órgão gestor. Só para segregar que a assistência social tem 4 unidades dentro da própria função. O fundo de assistência social aplicou 867 mil de despesa. O fundo idoso aplicou 13 milhões e 300. O fundo da criança e adolescente aplicou 489 mil. E o órgão gestor, que aqui ele centraliza as despesas com pessoal e demais, 1 milhão e 700. Total aplicado na Secretaria de Assistência Social no exercício, 3 milhões e 146 mil. Ao comparar com a receita, né, não chega a dar nem 10% do que é gasto na assistência social com o que vem de repasse dos órgãos da União e Estado. É muito baixo. Se comparar com saúde e educação, que os valores investidos são muito maiores, né, aqui, se comparar com o orçamento, está dando quase 4, 5% do orçamento do município. É uma área que a gente entende que há necessidade de investimento. A assistência social traz benefício de modo direto e indireto para a população. Mas a demanda é muito alta porque só recurso próprio, quase nem vem recurso do Estado e da União, bem pouco se comparar. Né? Perguntas sobre assistência social? Estão dando andamento? Para fechar, agora os dados da nossa Previprata, né? Nosso fundo previdenciário do município, que é o fundo que vai pagar os aposentados, nós, futuros pensionistas e aposentados do Poder Legislativo e Executivo. Aqui tem a previsão da mesma metodologia do município, eu trago aqui o resumo da Previprata. Previsão de receita, 15 milhões, previsão de despesa, 15 milhões. Não vou falar do desdobramento de elemento, mas é corrente de capital, que são questões contábeis. E a reserva de contingência é o que sobra do exercício. Foi realizado receita de 9 milhões e 500 e foi gasto em despesas 5 milhões. Ou seja, houve um superávit no fundo previdenciário de 4 milhões e 400.
esse recurso superavitário vai para o fundo aplicar nos investimentos e isso dá continuidade ao fundo, né, dá vida longa à Previprata. Em seguida, um resumo das arrecadações, né, para explicar de onde que veio os 9 milhões e 500. Receitas correntes, 4.868, onde temos as contribuições dos servidores. Aqui eu vou tentar resumir geral. Aqui a receita entra tudo. A contribuição dos servidores ativos, que vai para a Previdência. Tem também as compensações do regime geral, que repassa para a Previprata. Tem também as receitas das aplicações, que temos como receita patrimonial. Então, se nós pegarmos o nosso fundo de investimento, que hoje tem um valor de aplicação de 54 milhões, no ano de 2024, ele deu um retorno de 1.300. E assim vai somando todos os outros repasses. E, ao final, 9.500 de arrecadação do fundo. Despesas, aqui a gente tem as unidades, a manutenção, que é a despesa administrativa, e os beneficiários, que são os inativos e pensionistas. Despesas com inativos e pensionistas, 4 milhões e 500, e outras despesas, 182. Fechou na Previprata despesas globais, 4.530. Despesas administrativas, que é a unidade de manutenção da Previprata, fechamos uma despesa total de R$ 476 mil. Entra aqui a despesa de manutenção e as despesas com os funcionários da Previprata, que é 127 mil, e manutenção 476 mil. Total da unidade, 5 milhões gastos na Previprata. Então, resumo geral, que é o que importa para a análise da execução orçamentária, é confrontar a receita arrecadada e a despesa empenhada. Arrecadou mais do que gastou, sobrou um superávit de 4.400, e esse superávit vai para os fundos serem investidos pelo Comitê de Investimento. Perante a Previdência, alguma questão queiram levantar? O bom é que está indo, né? O pessoal não está com dúvida, assim flui. Se tiverem uma pergunta, paramos. Para fechar, então, a audiência do quadrimestre, do terceiro quadrimestre, encerra o seu exercício de 2024. Eu tentei ser objetivo, menos técnico, mas se alguém tiver alguma dúvida sobre os índices apresentados, pode perguntar. E se quiserem entrar em contato com o nosso setor contábil, eu e a Cleone, vamos estar sanando na medida do possível. Então, só para fazer um resumo geral, 2024 foi fechado com um superávit orçamentário, que é um índice que o tribunal toma cuidado na análise. O índice com despesa pessoal foi respeitado, saúde e educação também foram investidos acima do mínimo. E o endividamento teve controle. E a Previprata também teve superávit financeiro no exercício. Dúvidas sobre a audiência do quadrimestre? Se não tiver, eu já dou sequência e vou para o PPA. Nós temos meta hoje, né, prefeita? Ok? Então, eu vou passar um pouquinho ali para o PPA. Então, só para antes de iniciar a questão da audiência do PPA, esses dados que foi apresentado aqui estão publicados nos órgãos oficiais, foram publicados no Tribunal de Contas, já foi enviado o CIAM de dezembro, então já está tudo publicado. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode estar sanando com a gente ou também acessando aí os órgãos para ter os demonstrativos financeiros contábeis do exercício. Tranquilo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o PPA. O PPA é a primeira peça orçamentária. É o plano plurianual. É através dessa peça orçamentária que é feito o planejamento de médio prazo. Por que a gente fala médio prazo? Porque o plano plurianual ele é para os 4 anos seguintes. A gestão atual ela entra em 2025, finalizando o PPA da gestão anterior. E
Na gestão atual, a gente elabora o PPA com base no objetivo principal da gestão eleita e planeja ações no médio prazo. Então, só para explicar um pouquinho, o PPA vai ser elaborado esse exercício. Nós temos a primeira audiência aqui, a gente vai estar apresentando os órgãos, as ações, atividades, e o prazo de envio para o Legislativo, depois eu estava mostrando, é até junho. Então, nós vamos fazer algumas audiências para debater. A primeira vai ser aberta, depois a gente vai falar com os secretários, né, mostrar as áreas de interesse de cada secretário, e, por fim, no final, a gestão faz a avaliação das metas, das ações, e a gente aprova e envia para o Legislativo fazer em votação. Então, o PPA 26-29 é elaborado agora e entra em vigor no ano seguinte, 26 a 29. Isso é sequencial. Então, o plano plurianual é um instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo, porque são 4 anos de vigência dessa peça orçamentária, previsto na Constituição Federal. O PPA define a diretriz, objetivo, metas da administração pública. Aqui está como federal, mas é a administração pública geral, né? Município, governo e União. Para um período de 4 anos. Ele contempla as despesas de capital, como investimentos em infraestrutura, e outras despesas decorrentes desses investimentos, que são também despesas de manutenção. O PPA é a base de elaboração da LOA, que é o orçamento anual. Então, o PPA vai ser o ponto de partida para a gente elaborar a LDO, que dá as leis de diretrizes orçamentárias, e com ela aprovada, a gente faz a LOA, que é o orçamento propriamente dito. Através do orçamento aprovado, a gente consegue fazer a execução das despesas públicas do exercício vigente da lei. Então, com base no plano de governo da prefeita Neguinha, a gente pega algumas ações de investimento, principalmente investimento que são o plano de governo que a prefeita coloca em prática e a gente planeja com recursos para os próximos 4 anos. Exemplo, aqui na indústria e comércio, só vou mostrar alguns exemplos, né, não vou mostrar todo o plano, porque o nosso foco que mais apresentar é a base de construção do PPA. Fomentar a criação de novos barracões industriais. Aqui é um investimento, vai necessitar de recurso, e a gente vai prever no PPA, depois no orçamento, e incluir para fazer a execução no exercício seguinte. Se alguma ação não está prevista no orçamento, a gente tem que mandar um crédito adicional especial para o Legislativo, incluir no orçamento. Por isso que é importante o planejamento. Se não tiver planejamento, não sabe se onde quiser chegar. E com um bom planejamento, você consegue seguir o caminho, trilhar o caminho e fazer uma boa elaboração do orçamento para os próximos períodos. Outro exemplo, reestruturação da praia municipal. Também é um investimento. Então, aqui também vai ser um projeto com data fim. Então, a gente vai fazer a previsão junto com o executivo no exercício. E outras áreas, por exemplo, educação. Só trouxe alguns exemplos que a gente vai incluindo na peça. A educação, a gente tem a construção de nova creche. Então, a gente vai incluir no orçamento, lá na educação infantil, construção de creches, né? Precisa de uma escola, ele coloca dentro do departamento de ensino, construção ou reforma de escola, né? A aquisição e modernização dos equipamentos mobiliários é um investimento, necessita de recursos, né? Melhoria da infraestrutura, tem que colocar no PPA. Um exemplo aqui, proporcionar a integração de tecnologias em sala de aula, equipamentos com lousas digitais. Já foi comprado agora em 2025, no início do ano, já ali no primeiro mês, algumas lousas, já foram feitos investimentos. Vai ser deixada essa rúbrica para os próximos anos também. Criar programa de transporte ao magistério, com apoio de subsídio. É dentro do plano de governo que a gente elabora as ações. Obras de grande porte, construção de ciclovia, do ginásio de esporte até a entrada do Ouro Fino, construir um portal na entrada da cidade. Então, todas essas ações que foram previstas no plano de governo da prefeita Neguinha, tem que planejar e colocar para executar dentro do PPA, que é a primeira peça orçamentária. Se não tiver no PPA, eu não consigo fazer a LOA, não consigo incluir no orçamento. E se surge a demanda no ano
e esse projeto não foi incluso. Daí eu tenho que enviar para o Legislativo através de um projeto de lei abrindo crédito adicional especial. É algo novo. Então tem que mandar. Por isso que, se planejar, não precisa enviar. Assim, senão tem que fazer o envio ao Legislativo. Aqui eu já vou trazer os órgãos da gestão municipal. Só salientando que foi feita a reestruturação da gestão municipal, né? Foi enviado esse ano, então, já um projeto de lei alterando a estrutura, e com base na nova estrutura, a gente já está trabalhando a peça orçamentária. Então, aqui são as secretarias, os órgãos. O Legislativo, o Governo Municipal, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, a Secretaria de Infraestrutura, Programas e Projetos, Secretaria das Políticas para a Mulher, o Idoso e o Imigrante, a Secretaria de Educação e Cultura, que o esporte antes era junto, agora está separado, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, de Agricultura, Viação, Obras e Serviços Públicos, que aqui entra também dentro do Departamento de Urbanismo, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Esporte e Lazer, e daí, como conjunto do município, né, nós temos o Fundo de Previdência, que é a Previprata, a rúbrica que vai aos encargos gerais, que aqui é a dívida do município, a gente faz também a inclusão para pagamento da dívida, e a reserva de contingência, que é obrigatório a constituição da reserva de contingência. A reserva de contingência é constituída através, no orçamento atual, de 0,5% do total do orçamento, que fica com uma gordurinha, uma margem para você trabalhar. Ela serve para algum atrapalho no andamento da máquina pública, então você tem essa margem para utilizar. Atualmente é 0,5% do orçamento. Então, aqui só para constar, esses são os órgãos através da reestruturação. Então, é através desses órgãos que a gente vai fazer o PPA. E, seguinte, o orçamento municipal. Para dar andamento, trago aqui os programas municipais. Os programas são atividades finalísticas com a secretaria. Então, exemplo, a legislatura, né? O Legislativo Municipal está ligado com uma legislatura eficaz e atuante. O Gabinete, Gestão Executiva Municipal. A Secretaria de Planejamento, Gestão e Planejamento Estratégico. Da Administração, planejando o crescimento ordenado do município. Gestão Financeira, Infraestrutura, Programas e Projetos, fomentando o crescimento. Assistência às políticas para a mulher, idoso e imigrante. Educação básica, humanizadora de qualidade. Educação infantil, renascimento e democratização cultural, saúde melhor para a nossa gente. Esses programas foram criados e ainda podem ser alterados, né? Se tiverem alguma indicação, isso que o Executivo também vai estar analisando e a gente vai debatendo e pode alterar até mesmo a nomenclatura. Nada impede de alterar. Tá? Dando sequência, o Programa de Gestão da Assistência Social, o Departamento Agropecuário forte e inovador. Daí, a Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos, a gente divide ela, né, por unidade, né, tem um departamento rodoviário, que daí entra no programa da infraestrutura para fomentar o desenvolvimento rural e regional. O urbano, que proporciona o crescimento e qualidade de vida. O saneamento básico e de qualidade. Na área de turismo, né, um programa para alavancar e fomentar o turismo municipal. Fomentação de geração de empregos, que é dentro da indústria, comércio. Habitação de interesse social, que agora, na nova reestruturação, a habitação ficou dentro da Secretaria da Administração, ela ficou dentro dessa secretaria. Dentro da Secretaria de Esporte, o esporte atuando no desenvolvimento social. Assistência à criança e adolescente, que já entra na unidade da criança e adolescente. Os encargos especiais, tributários e judiciais, que entra dentro do órgão 88, que é onde a gente lança a previsão de amortização e encargos, juros da dívida pública, a reserva de contingência e a Previprata, que é o último programa do município, Sustentabilidade e Segurança Aérea PPS. Então, aqui são os programas finalísticos. Então, esses programas, eles são criados através dos órgãos. Cada programa tem vinculação à secretaria. Quando eu falo órgão, é a secretaria. Então, nós temos aqui as secretarias, daí os programas vinculados a cada secretaria com a finalidade de atender um projeto. Perguntas?
dando sequência, nós temos as ações. Temos tempo ainda? Vou tentar ser direto para o dia, mas tem uma margem de tempo ainda. Gente, assim, ó, as ações são atividades e projetos. Eu mostro aqui para vocês todas as atividades que são previstas. Não vou falar de cada uma por causa do... não perder muito tempo, né, para ser mais prático. Mas as atividades são normalmente para manutenção. São despesas correntes, despesas normais, aquelas contínuas que vai existir nesse exercício e vai existir no exercício seguinte. Exemplo, nós temos aqui, só vou falar de algumas, Secretaria de Administração, a manutenção da Secretaria de Administração. Dentro da Secretaria de Administração, o consórcio Pro Caxias. Deixa eu ver aqui outro, por exemplo. Ó, na assistência política para mulher e idoso imigrante, manutenção da Secretaria. São despesas que vão ser lançadas para manutenção da Secretaria. Despesas com funcionário, combustível, material de expediente, material de consumo, entre outros. Na educação, exemplo, ó, nós temos aqui na educação é uma área que demanda, né, de vários recursos e atividades, nós temos muito mais comparando com os outros. Nós temos manutenção do departamento de ensino, manutenção do transporte escolar, manutenção da merenda escolar, manutenção do ensino superior, do EJA, Educação Especial. Temos também o consórcio CEDEPAR. Então, foi firmado, foi autorizado pelo Legislativo o município a participar desse consórcio, daí é incluso no orçamento. Tem outras ações aqui, na saúde, por exemplo, manutenção da atenção básica, vigilância em saúde, média e alta complexidade, o Ciruspar, que é o consórcio, né, do SAMU, o Consud, que é a antiga ARSS, agora é Consud. Então, são atividades contínuas, né? Dentro da assistência social, temos a manutenção do órgão, do fundo, né, do SUAS, a subvenção, o repasse à APAI, que é feita, manutenção da agricultura, aviação, obras e urbanismo. Virando aqui, nós temos também um exemplo no turismo municipal, manutenção do turismo, departamento de indústria, incentivo ao programa Menor Aprendiz, departamento da habitação, manutenção dos esportes, o termo de colaboração para o desenvolvimento do esporte e, por último, a Previprata. Então, tem 3 slides, depois que vai estar publicado, mas só para resumir, a gente coloca aqui as ações de atividade. Ações de atividade são para custeio da despesa de manutenção, despesas contínuas. Não tem data fim, ela é nesse exercício e dá continuidade. A gente chama de ação-atividade, são contínuas. Ok? O que mais a gente demanda de dados é para a parte de projetos, de ação-projeto. Que ação-projeto é aquela que tem data fim. Você não vai ter todo mês essa despesa, né? Ela é data fim, que a gente chama que é algo finalístico com investimento. Normalmente é investimento dentro das áreas. Aqui a gente já incluiu algumas, com o novo plano de governo da prefeita eleita, da Neguinha, a gente já incluiu algumas ações de projetos. Temos algumas que são normais, né? Por exemplo, aquisição de veículo para educação. Isso é notório, que todo ano necessita fazer a renovação da frota, ônibus escolares. Então já deixa-se a rúbrica para essa finalidade. Aquisição de veículo para o transporte escolar, construção e reforma de escolas. Antigamente a gente tinha uma ação de construção e outra para reforma. Em comum acordo foi deixado junto, construção e reforma, que é a mesma finalidade, é uma obra, um investimento. Então foi deixado junto para compilar as ações. Parques infantis, construção e reforma de unidades de saúde, aquisição de veículos para a Secretaria de Saúde, aquisição de veículos para assistência social, na agricultura, aquisição de máquinas, né, implementos para o setor agropecuário, no viação, pavimentação e adequação de estradas, construção de pontes, abrigos. E exemplo aqui a gente deixou ação novas, né, da demanda perante o plano de governo, como implantação de ciclovias, que está dentro do programa de urbanização, dentro da Secretaria de Urbanismo, né, dentro da Aviação, Obras e Serviços Públicos. É uma ação, um projeto que está previsto no plano de governo da prefeita Neguinha, então já incluímos aqui dentro do PPA. Construção de pórticos, né, portal de entrada à cidade, isso aqui não tínhamos, então foi incluído já com uma ação nova.
Depois a gente vai estar debatendo com o executivo, né, com a equipe técnica da prefeita, e vendo, vai ser feito no primeiro ano, no segundo ano, que a gente coloca o orçamento finalístico para cada exercício. Reestruturação da praia municipal, construção e reforma de barracões industriais. Como eu mostrei lá no primeiro slide, que tem o plano de governo, está colocando aqui em prática as ações de governo. Se não tiver isso aqui no orçamento, não pode executar. Se não tiver no orçamento, eu tenho que mandar para o legislativo um projeto especial pedindo autorização, para incluir no orçamento. Por isso é importante o planejamento. Se não tiver esse planejamento... Sim, sim. É aquilo que eu reiterei já. Aqui é a primeira apresentação, é o escopo. Vamos dizer assim que ele é o esqueleto do planejamento. Ainda está em fase de construção. Aqui a gente traz para cada secretaria, onde tem os programas finalísticos, ações, atividades para cada um. A gente apresentou numa reunião aí para os secretários, em loco, junto com a prefeita e sua equipe, mostrou essa primeira peça, pediu a participação hoje, justamente para a gente apresentar as ações, mas vamos estar debatendo em reuniões e vendo as necessidades de cada secretaria. Porque é a secretária, é o setor que vai apresentar a real necessidade. Vai ser feita a compilação dos dados, em conjunto com o executivo, delimita os recursos para cada finalidade e daí sim fecha o PPA. Aqui é só a primeira apresentação, é o pontapé inicial. Aqui a gente incluiu algumas ações que já estavam no plano. Depois a gente vai estar conversando, analisando se será executado, em qual exercício, e daí faz a previsão. Exatamente dessa forma que é feita a construção. E aqui, dando sequência, tem outras ações. De ações diversas, que daí entra a questão judiciária, precatórios, juros, incentivo ao comércio local, PP, que é o combate ao programa de trabalho infantil, manutenção da casa-lar, entre outras ações. É grande, né? Nós temos aqui, se nós fizermos uma análise de primeiro, né? A gente tem... Deixa eu só voltar aqui. A gente usa o código 2 para as atividades. Então, nós temos o 2041. Nós temos 41 ações e atividades já previstas. Podem ser incluídas as demais, conforme os debates com as secretarias. Mas, de início, essas são necessárias para a manutenção. De projetos, que são os investimentos, nós já temos previstos, que são... Algumas são normais, né, contínuas, mas algumas são novas. Já temos previstas 29 ações de projetos. Diversos, daí tem as demais áreas, né, que entra do ECA, né, do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, da operação especial, que é os encargos, e a Previdência, e com reserva de contingência. Ok? Então, finalizou aqui a parte da apresentação da primeira audiência do PPA, né, que a gente está só esboçando como é que vai ser criado, né, através da reestruturação. A gente tem as novas secretarias, faz os programas finalísticos ligados com cada secretaria e depois as ações de atividade, né, e projetos. E a gente vai estar debatendo junto com os secretários, nos horários disponíveis, e com a prefeita e sua equipe. Bom, só para mostrar aqui, a gente também tem um dos parâmetros que a gente necessita é a apresentação de audiência pública e mostrar para a sociedade. Pode falar. Então, depois eu finalizo, vou passar a palavra para a prefeita. Transmitida no Facebook. Então, bom dia a todos. Quero aqui agradecer ao Diego, nosso contador, e a Cleone também aqui por estar explanando aí, né, fazendo essa audiência pública e também está aí demonstrando o PPA. Agradecer ao presidente da comissão, o vereador Dene, né, junto com ele todos os vereadores aqui. Infelizmente, hoje tivemos uma notícia ruim, né, para o nosso município, principalmente para a nossa administração municipal. Perdemos uma grande amiga guerreira que lutou até o final, né, mas, infelizmente, Deus quis pertinho, né, então nós temos que aceitar. Dizer que eu vou ter que sair agora, neste momento, e pedir se, caso vocês queiram, nós vamos estar esperando a Andréia
lá na usina para fazer o cortejo até a capela mortuária. Segundo o presidente Márcio Hunck, ela já está em Lindoeste, então logo vai chegar ali. Nós vamos descer lá e, se alguém quiser, né, acompanhar o cortejo, estão todos convidados, tá bom? Obrigado, prefeito. Já estou finalizando aqui também, bem rapidinho. Então, do PPA, a gente apresentou as ações, projetos, e aqui eu vou apresentar para vocês um instrumento de participação popular, né? É notório que o orçamento seja participativo, então a gente demonstra, através da audiência pública, aqui não só os secretários, os servidores, mas também qualquer cidadão possa estar enviando informações, vir participar das audiências para a construção do orçamento, do PPA, que é através do orçamento que é colocado em práticas políticas públicas para com a sociedade. Então, aqui, através desse instrumento, a gente criou um orçamento participativo. A gente já fez isso para alguma LOA nos exercícios anteriores, e agora a gente está fazendo para o PPA. Onde está na página principal do município esse link ali já de acesso, orçamento participativo PPA 2629, que é o plano plurianual, onde qualquer pessoa pode estar acessando e participando diretamente na construção. Então, aqui só um esboço do que a gente criou, né? O município de Nova Prata está comprometido em ouvir sua voz e valorizar a diversidade de ideias. Por isso, ele criou esse canal exclusivo para compartilhamento de informações. Aqui vai estar tendo prazo, a gente colocou como prazo para envio 30 de maio dessas informações, porque depois de 30 de maio eu tenho alguns dias para finalizar o PPA e enviar para o Legislativo. Então, a gente tem prazo, né? Então, por isso a gente já colocou como prazo para envio 30 de maio. Então, qualquer pessoa pode estar participando e enviando as suas ideias, né, de projetos, de investimentos, a necessidade de um bairro, a demanda de uma região. Isso fica notório que daí possibilita a participação de qualquer cidadão. Aqui seria só para mostrar rapidamente, então, como que vai abrir o questionário. A pessoa vai clicar no link, vai abrir para selecionar um tema, depois dizer o território da cidade que reside ou que necessita do melhoramento, e escrever uma sugestão aberta. Depois esses dados vão vir para nós analisar junto com o executivo e colocar no PPA. A área de cada secretaria, agricultura, assistência social, cultura, educação, esporte, né? Então todas as áreas aqui. Então você pode estar clicando em uma área. Posteriormente vai vir duas respostas em aberto, onde você vai colocar a localidade em que reside, ou a localidade que queira que seja feita a melhoria, e a sugestão. Dessas informações já estão vindo via formulário, a gente publicou há pouco tempo aí no site oficial do município e nas redes sociais, e está vindo para o executivo. E posteriormente a gente vai estar analisando. Exemplo, ó, como que vem as respostas. Ó, esse aqui já é de semana passada, as respostas, né? Então já tivemos 6 respostas. Aqui um gráfico base, só para mostrar as áreas que estão sendo solicitadas. 50% das 6 respostas foi do esporte, né? Assistência social, agricultura. Então, um exemplo aqui como que vai ser vindo. Ó, o bairro, Bairro Alto, Centro, São Jorge, 2 respostas São Jorge. Então, a gente tem uma noção de como que a população tem necessidade com esse instrumento. É uma forma de participar diretamente na construção. E daí as respostas, né, que as pessoas sugerem no final. Instituição de um centro-dia para acolhimento e proporção de atividades da terceira idade. É uma sugestão. A gente vai estar compilando esses dados, apresentando para os secretários, para a prefeita e sua equipe técnica, e daí fazer o instrumento. Reforma de calçadas públicas, construção de um novo ginásio de esportes de tamanho oficial, realizar atividades esportivas para todas as faixas etárias, campeonato municipal de campo e suíço. Isso aqui vai para o Matiel, né, que daí é o secretário do esporte. Criação de atividades esportivas compatíveis com o horário de aula integral do ensino. Ó, é uma demanda pela necessidade real atual, né? Precisamos de casas habitacionais para pessoas carentes de renda baixa. Então, aqui, ó, são as respostas que já foram coletadas com esse simples instrumento aqui. É uma forma de dar condição da população participar e mostrar a real necessidade. Não só nas audiências, né? Então, tem as audiências públicas, hoje é a primeira, a gente vai fazer outras, e assim também possibilita a participação. Para fechar, então, a questão dos prazos, né, só para a gente explicar, a gente tem prazo para enviar para o Legislativo, então a gente fez um cronograma de trabalho, né? Primeiramente, a gente já fez uma reuniãozinha com
com os secretários, a gente apresentou isso, mostrou a real importância de participação dos secretários e até foi feita uma portaria de nomeação. Cada secretário é responsável pela elaboração do PPA conjunto com o seu órgão, né? Ele pode estar chamando pessoas para participar, designando alguma pessoa, mas ele é o responsável pela elaboração do seu órgão. A gente já fez a portaria, já foi publicada, né? A Neguinha, que é a prefeita, já assinou, então já está publicado. A gente fez a primeira apresentação em reunião em loco. Hoje, dia 28 de fevereiro, a gente está fazendo, junto com a audiência pública quadrimestral, para facilitar, né? Que já vem para a audiência e já participa também da audiência do PPA. Então, a gente fez dia 28 de fevereiro. Vamos estar fazendo alguns trabalhos de elaboração de programa, alteração dos objetivos, metas. E eu destaco que a gente vai fazer uma audiência pública, a segunda audiência pública do PPA, dia 30 de maio, data provável. Né? A gente coloca aqui o cronograma, data provável 30 de maio. Por quê? Porque de 30 de maio a gente vai estar também fazendo a audiência pública do primeiro quadrimestre da gestão atual, que é de 1º de abril, daí até 30 de maio eu tenho prazo para apresentar. Então, a gente tenta casar as datas para facilitar, né? Já vem na audiência e já participa da audiência do PPA. 30 de maio, já... Estou finalizando já. Uhum. Bem rapidinho. Só para vai finalizar aqui, desculpe falar, aqueles que puderem ir às 10h30, a Andréia vai estar chegando lá na usina. Nós vamos fazer um acompanhamento do corpo dela até ali quando ela vai ser arrumada ali no pico. Então, se terminar aí, alguém de vocês puder ir lá, é importante, fica aqui o nosso convite para esse momento difícil. Obrigado, Diego. Desculpa. Tranquilo, Sá, obrigado. Aqui, um minutinho já estou acabando. Então, para fechar, gente, então, próxima audiência pública aqui, 30 de maio, e a gente vai fechar a elaboração dessa peça orçamentária 25 de junho e enviar ao Legislativo 30 de junho, que o PPA, pela nova lei, o PPA é 30 de junho. O LDO e LOA são posteriores, mas o PPA é 30 de junho. Então, a gente tem esse prazo aí para fazer o envio. Então, por isso, desse cronograma. E seria isso, gente. A apresentação do PPA. Então, a gente tem esse objetivo de ser mais claro o possível, mas se em algum momento fui técnico, peço desculpas. Está aberto. Se alguém tem alguma questão, fique à vontade. Tem... sem essa plataforma, nós temos o orçamento. Né? No orçamento tem as obras em andamento. Né? Tem até no site do tribunal, tem as obras que estão executadas, paralisadas ou terminadas. Já é execução. Só vai aparecer se está em execução. Exato. As previstas aí vai estar nessa plataforma. Isso aí. Tranquilo? Então, agradeço a participação de vocês. A gente do setor contábil deixa aberto as portas, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma questão, podem estar se direcionando. Né? Todos esses dados que a gente apresentou do quadrimestre estão publicados, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode ir lá, a gente tira se for possível, na medida do possível a gente consegue sanar. E do PPA a gente vai fazer debates com os secretários e também depois da audiência conforme o cronograma pré-estabelecido aqui. Seria isso. Meu muito obrigado a todos.